Entrando no ar, programa Café.com. Café.com. Entrevista com personalidades, músicos, escritores, médicos, entre outros. Aumente o volume e fique à vontade. No ar, Café.com. Olá, estamos aqui com mais um Café.com, né, o jornal do Colégio Equipe de Leopoldina, trazendo aí pra gente informação, entretenimento e cultura. Hoje recebendo a Luísa Helena Moraes Barbosa, Luísa Alvim, né, Luísa? Prazer em receber você. E a Luísa está lançando um livro, Roda de Conversa, e é sobre essa roda de conversa que nós vamos falar. Tudo bem, Luísa? Boa noite, Adriana. Tudo bem? Vamos sim. Vamos fazer nossa rodinha pequena para fazer nossa conversa. Com certeza. Por que o título Roda de Conversa? Roda de Conversa, Adriana, foi um pretexto exatamente para reunir algumas amigas para discutir o cotidiano uma vez por semana. Durante um ano, elaborei um projeto, montei um projeto exatamente nesse intuito, de reunir algumas amigas, sentar para tomar cerveja, tomar caipivódica, tomar água, tomar leite, o que quiser, mas o papo tinha que ser agradável. E esse só exatamente roda de conversa só para elas. Conversa de mulher mesmo. Aqui, homem não entra. O livro vai ser lançado agora dia 5 de abril, né, lá no Espaço Cultural, às 19 horas. Às 19 horas. E as amigas com certeza vão estar lá, né, Luísa? Eu espero que todas estejam presentes. Elas estão ansiosas por ler, porque elas fazem parte de todos os textos. Não leram nada todas ainda? Todas as crônicas que estão contidas nesse livro. Elas leram alguns fragmentos que eu publiquei pelo WhatsApp para elas. Assim que eu acabava de escrever, eu colocava alguns fragmentos. Faça ideia, ansiedade. Já que é roda de conversa, deve ter muito papo legal aqui. E onde acontecia essa roda de conversa? Essa roda de conversa foi durante um ano, um projeto para um ano. Iniciou em 30 de agosto de 2017, terminou em 29 de agosto de 2018. O primeiro encontro foi uma passagem minha pelo Alto dos Pirineus, parando no bar da Du, que você deve conhecer muito bem. Conheço. E a Du é uma senhora que foi abandonada pelo marido e cuida daquele bar sozinha. E ela, um pouco trejeito no bar, e eu observei aquilo ali, observando o bairro também, Pirineus. Eu tive a ideia de criar alguma coisa para levar pessoas no bar da Du. Fui para casa naquele dia e tive a ideia de roda de conversa. Convidei algumas amigas e elas toparam. Então, nós começamos com 4 elementos. Quais eram esses 4 elementos? Eram Dileuza, Soninha, eu e Nelma. São as pioneiras, as precursoras das crônicas, que vocês são crônicas, né? E por que eu escrevi em crônicas? Qual foi a minha ideia de escrever crônicas? Foi exatamente devido à minha dissertação de mestrado. Eu fiz uma pesquisa, né, durante 2 anos, pesquisando o jornal Leopoldinense, dos anos 800, jornal que já nem existe mais. Hoje então começou mesmo lá no folhetim, né? No folhetim Crônicas, tá? Uhum. Que essa tese de dissertação é o seguinte: é o cotidiano impresso, o folhetim e as crônicas nas páginas do jornal Leopoldinense no final do século XIX. Então foi de 1879 a 1896 a minha pesquisa. E daí que eu tive um prazer imenso de carregar toda a bagagem da Adélia Prado. Adélia Prado é uma poetisa. Eu identifico muito com ela. O livro, eu falo bagagem, porque o livro dela chama Bagagem, de poesia, de poemas. Esse que eu um trocadilho, né? Bem colocado. Eu gostei demais dele. Então, ela é uma poetisa, uma poeta sensível, e ela transita pelo viés feminino. Então, muito feminino mesmo, feminina mesmo, né? Vai do feminismo. E isso aí, eu me identifico demais com isso pelo lado rural, que ela fala muito de área rural. Ela fala dos cheiros do açapeixe, dos cheiros é muito sinestésica, né? Malícia, daquelas plantinhas do campo. Isso me encanta. E as crônicas são fantásticas, né? O gênero crônica é fantástico, né? Porque daí é um olhar eu me inspirei, pro seu dia, exatamente. Né? Em quem eu me inspirei? João do Rio.
não sei se você conhece, um poeta, um jornalista carioca, que escrevia crônicas na zona sul do Rio de Janeiro. E ele, como jornalista, foi o primeiro jornalista do Rio, nessa década dos 800, que ia buscar as informações em locos. Ele rodava de bar em bar, olha a inspiração, ele rodava de bar em bar para buscar as notícias. E ele tem crônicas maravilhosas. Eu cito muito ele na minha tese de dissertação. E já que o Roda de Conversas, né, é filhotinho do Cotidiano Impresso, fala um pouquinho do Cotidiano Impresso para gente. O Cotidiano Impresso, eu fiz uma análise desses jornais, desse tempo todo, e são muitos exemplares. Eu pesquisei na Biblioteca Nacional só online, porque não tem mais nenhum jornal para você pegar e folhear, e mesmo se tivesse também eu não conseguia fazer por causa do fato de alergia. Então foi um trabalho longo de pesquisa, de muita leitura. Eu selecionei as crônicas e os folhetins desse jornal, e tem recortes aqui maravilhosos. Inclusive, é história, é um documento histórico, né? De Leopoldina. Com certeza. Eu estou doando isso aqui para a biblioteca do equipe, exatamente muito obrigada, porque tem a história de Leopoldina. Na página 99, onde eu comecei a roda de conversa, foi exatamente aqui eu falo no Morro da Forca, na árvore da forca. Essa árvore aí é uma fotografia que eu peguei do jornal leopoldinense mesmo, daquela família da Domeneghitti, e essa árvore existiu. Hoje, se eu não me engano, é onde está o cruzeiro lá? Naquela parte? É muito interessante. Então, a cada rua que eu falo nas minhas crônicas, eu descrevo um trechinho daquela rua. Entendi. Exatamente nessa década, por ser pesquisado pelo jornal. Muito interessante. E quais outras foram as suas descobertas de Leopoldina que você... Leopoldina? Nossa, tem muita coisa. Que te assim, a Rua da Grama, a Rua da Grama, eu acho que nas crônicas também eu falo sobre a Rua da Grama, que ali tinha... Era o bairro Grama, aquela parte toda da Rua da Grama ali, tinha os botequins, que não chamava botequins, eram tabernas. As tabernas, que tinha muitas brigas. Hoje a gente acha que tem muita briga em baile funk, mas tinha também, exatamente nos 800, as tabernas que as mulheres, eles brigavam, que volitavam, e era luz de lampião. Essa época era depois que apareceram as luzes os postos da querosene, né? E aquilo, as brigas eram interessantíssimas, no escuro. É muito então, legal. Ninguém sabia nem quem estava acertando. Não, era muito interessante a descrição dos autores das crônicas e dos folhetins. Os folhetins eram maravilhosos. Muita história interessante, né? Isso está tudo nessa tese. E o Roda de Conversa traz, então, conversa só para elas, né? Já como você colocou aí, no universo feminino. E esse olhar feminino seu para o cotidiano? Esse olhar feminino, eu tenho aí uma autora maravilhosa, francesa, chama Mireille Giuliano, que fala de como envelhecer com atitude, com sabedoria, com elegância. Então, ela escreve sobre esses segredos das mulheres, principalmente das mulheres francesas. Ela tem um livro que as mulheres francesas não fazem plástica. Elas fazem plástica interior, não fazem plástica. Trabalham bem com o seu ego. Como você, Luísa, que tem esse olhar feminino, tem toda essa sua bagagem, né, literária, de estudos, né, de longos tempos de estudos aí, como você vê hoje a questão do empoderamento feminino? Você vê de uma forma somente positiva quando se fala em empoderamento feminino? Você acha que as pessoas estão entendendo muito bem o que é isso? Tem uma mistura aí, porque o feminismo é uma coisa, feminista é outra coisa. Com certeza. Feminismo é a gente, né, trabalhar pelo lado de querer valorizar a mulher, de ser você mesma, não ser dependente nem de homem, nem de ninguém. Agora, feminista é você defender alguma causa desse lado. Então tem uma diferença muito grande. Eu acho esse lado feminino de você querer dividir com o homem as tarefas caseiras, eu acho maravilhoso. Você poder sair de casa, sentar numa mesa de bar
sem preocupação, sem o preconceito de estar ali porque você é mulher, você não pode estar ali. Ser julgada como uma pessoa, né, diferente do que você seja, da sua índole, né, simplesmente por conta do lugar. Né? Exatamente. A hora que a gente entrar no livro, eu vou falar sobre algumas coisinhas sobre isso, sobre os problemas que a gente teve, ainda tivemos alguns problemas com relação a alguns bares que a gente frequentou. Você quer comentar alguma coisa a respeito? Deixa a gente curiosa. Assim. Alguns bares que a gente frequentou, começou a frequentar bar no centro da cidade. Posteriormente, no centro da cidade, a gente não queria o mesmo lugar porque ficou pequeno. E eu, como queria escrever, queria buscar novidades e coisas diferentes, sugeria periferia. E quando falava com os maridos periferia, era um problemão. Por quê? Mas lá é um lugar perigoso. Perigoso o centro da cidade também é. E a gente manobrava de uma certa forma, a maioria ia. Entendi. Quais foram os seus maiores desafios para poder fechar com essas conversas, com essas histórias? Olha, exatamente, toda quarta-feira, tem que sair toda quarta-feira, uma obrigatoriedade. A dificuldade, às vezes, de algumas partícipes não poder estar junto, o grupo ficava pequeno, ou às vezes também o diálogo, às vezes não chegava naquele ponto que a gente queria, tinha as divergências, eu falo algumas coisas desse aí, mas eu falo muito sutil, com muito lirismo, então não dá nem para você perceber, assim, lógico que um grupo de 19 mulheres encontrando, claro que não encontravam todas as quarta-feiras, todas as 19, mas normalmente tinha 13, ou 9, ou 8, ou 15. Então, é complicado você lidar com esse grupo. Mas o desafio foi a aprendizagem maior que eu tive, foi de lidar com as pessoas, e todas jovens há mais tempo. Ideias. O que eu quero dizer? Meia idade, quase todos acima de 60 anos. Muita história para contar. Mulheres bem resolvidas, que sabem que é dona do seu DNA, eu acredito, né, que todas são conscientes do seu DNA, com o seu modo de vestir, com o seu jeito de falar. E umas são 13 que têm maridos e 16, são 19, e 6 viúvas. De vez em quando entrava uma jovem, né, minha filha ou outra filha de alguém, e a conversa mudava bastante o rumo também. Muito interessante. Assuntos variadíssimos, então, né? Quando você falou em casa, assim, vou escrever um livro, eu vou para o barzinho tomar cerveja com as minhas amigas e dali vai sair uma obra literária. O que as pessoas comentavam com você? Falavam assim, não tem como, ou acreditaram? Inicialmente teve um pouquinho de descrença de muitas delas. Muitas não, algumas delas. Descrença. Um dia eu peguei um texto e li. Aí elas começaram a perceber o que estava acontecendo. Mas tinha descrença. Tem uns que não davam a menor confiança. Não apareceu. Uma delas, então, apareceu muito no final, porque não estava acreditando que aquilo ia realmente ser uma realidade. Porque foi um projeto, foi mostrado para elas o projeto, qual que era a ideia da gente encontrar, que não podia fugir do lado da cerveja, que seria só nos bares. Um belo dia, nós voltamos para as casas. Aí eu descrevo as casas, descrevo a rua, descrevo as casas, descrevo as pessoas. Ficou muito interessante isso aí também. Eu assisti outro dia, não sei se você teve oportunidade de ver, falando sobre essa questão de opinião. Uma jovem que estava desempregada e ela fez um cartaz e foi para a avenida na avenida da cidade dela e colocou: eu preciso de emprego. E durante uma entrevista no programa de televisão, foi perguntada a ela se ela pediu opinião a alguém. Ela falou não, porque a pessoa poderia me incentivar ou desacreditar em mim, né? Desacreditar do fato. E isso para você nunca teve dúvida, então? Não, para mim não. O livro iria sair com roda de conversa ou sem conversa, o livro sairia. Entendi. Isso já era uma determinação. Minha vida inteira eu tive vontade de escrever um livro. E existem outras obras engavetadas? Não, tem obras que vão sair. No final do ano eu acredito que eu já terminei roda de conversa
happy hour, que eu estou usando só esses horários de verão, que eu adoro sair para um happy hour, então já tenho umas 30 crônicas já escritas já sobre happy hour. E vai sair um outro que eu não sei caracterizar ainda que tipo de leitura que é, mas acho que vai ser um romance que já está também bem adiantado, onde eu falo muito da minha infância, eu misturo, que vai chamar Hábitos, onde eu falo da dominação masculina, daquilo que a gente herda, ou então da violência simbólica, que a gente herda desde pequenininho e vai a vida inteira achando que aquilo é correto, que aquilo é certo, e convive com aquilo a vida inteira. E isso aí eu pego o Pierre Bourdieu, um autor francês também, já viu que você gosta de francês? Literatura de francês. Que me inspira também para falar nessa violência simbólica, que é muito interessante também a gente colocar a vida da gente naquilo ali que é testado cientificamente, que tem uma violência mesmo, e que a gente passou por ela sem traumas, tá? Porque eu falo que psicologia da minha infância não foi psicólogo, foi chinelo da minha mãe e o cinto da fivela do cinto do meu pai. É o respeito mesmo, né? É o saber o seu limite ali, né? Fala um pouquinho pra gente da sua vida, Luísa, sua vida principalmente acadêmica, né? Profissional. Sua vida profissional, né? Que você é uma excelente professora, vem aí nessa carreira. Isso tudo ajudou a construir todas essas ideias. Formou a Luísa, né? Sim. Eu fiz curso de magistério. Depois do magistério, fiz pedagogia. Magistério noturno, na SENEC, uma escola, né? Era um anexo do ginásio, saí do ginásio, curso noturno, fui para a SENEC fazer magistério. Depois do magistério, fiz pedagogia na FAFIC, em Cataguases. Dali fiz concurso público do Estado de Minas Gerais e comecei a lecionar. Lecionei em todas as séries possíveis, da pré-escola ao ensino médio. Quase as disciplinas todas que você pode imaginar, eu lecionei. E olha que meu curso é direcionado a matérias pedagógicas do segundo grau, né, que é o curso de pedagogia. Mas, como as escolas precisavam de professor, quem enfrentava todas as outras disciplinas, até ciências, eu ministrei. Depois do ensino médio, das escolas de ensino fundamental, de educação básica, eu fui para o Conservatório de Música, como supervisora pedagógica. Trabalhei em várias escolas rurais como supervisora pedagógica. E terminei minha carreira, não terminei ainda não, vou só acabar quando eu terminar meu 10º livro, por aí, eu terminar minha carreira literária. Terminei minha carreira de profissional da educação em 2016. Recentemente. Na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, dando aula de didática das disciplinas pedagógicas, do curso de pedagogia. E nesse seu olhar feminino aí como professora, que venceu todas essas dificuldades que a própria organização da escola colocava, né, Luísa? Como é que você vê esse mundo hoje, assim, essa temática de educação hoje? Olha, Adriana, ultimamente na formação de professores, na UENG, a gente percebia, né, a dificuldade das alunas quererem realmente ir para uma sala de aula, querem ter um curso superior. Mas abrilhantaram algumas alunas lá e eu vejo que muitas têm vontade e têm a vocação para o magistério. O que me entristece é o lado masculino, que numa sala, por exemplo, de 40 alunos, 3 são do sexo masculino. Tem até algumas teses, algumas dissertações de TCC sobre isso lá na UENG, buscando, mas tem pouca pesquisa sobre esse assunto ainda. É como se o magistério fosse só feminino. Só feminino. Não sei se acha que do lado da reprodução humana, né, da mulher, mas não... Ou pelo fato de a mulher ser vista como mais doce, mais tolerável, não? Acho que o fato de ser mãe mesmo, que tem diferença mesmo. Eu acredito que tenha diferença do lado materno. Porque a gente acaba desenvolvendo assim um olhar mais, não sei, eu acho que a questão da maternidade deixa a gente mais próxima do outro, do pequeno, né, da criança, né?
Verdade. E sobre as crônicas, Luísa, assim, dá só uma salpicadinha de alguns papinhos que tiveram, alguns assuntos. Deixa eu lembrar pra aqui gente poder... aqui. Muitas questões da visão da mulher hoje em dia, esse debate. Tem alguma preferida? Não, todas eu gosto muito. Eu acho interessante toda vez que eu vejo. As crônicas são todas caricaturadas. Além da capa, que tem só a carinha das protagonistas. Só o busto, né? Aqui já tem aqui, sou eu e a Du. Primeiro encontro que eu tive lá com ela. Então, todas as crônicas têm a caricatura. Aqui é o primeiro encontro que eu tive com ela, que eu já falei sobre isso. Né? O significado para a roda de conversa que eu busco aqui é um pretexto, realmente. O que eu quis dizer com roda de conversa? Pretexto para nos encontrarmos semanalmente e bater papo, sair do cotidiano caseiro e buscar uma discussão legal, sem o marido do lado da gente, que às vezes você senta numa mesa muito grande, 2 mulheres e dois maridos, né? 2 homens e 2 mulheres. E o assunto gira em torno de quem? Da política. E a gente tinha esse lema também, que não tinha que discutir assunto pesado, política não, celular não. Celular tinha um momento de passar as notícias pelo WhatsApp, mas tinha que desligar logo. Então, eu até falo sobre isso, que a gente sentar todas 6, 7, 8 pessoas numa mesa, com o celular ligado. Uma roda de conversa, uma roda de conversa, dedo, né? Aí não vale a pena, tá? Ao Bar da Du, primeiro encontro daqui, ó. E, coincidentemente, a última eu coloco em estações. Primeira estação, assim, como se a gente estivesse dentro de um trem. Uma viagem. A primeira viagem dentro de um trem. A primeira estação foi no Bar da Du. A última estação, voltamos no Bar da Du. Fechou o ciclo. Voltamos novamente no Bar da Du. Interessante. Aí fechou o ciclo. Mas a gente passa pelo Bar do Clube do Moinho, Bar do Batata, Avenida Lanches. Vários bares do centro e os outros periferia. Bar do Bochecha e Bar do... E já houve alguma situação de vocês estarem ali, as pessoas passarem, olharem assim, né? Esse grupo de mulheres aqui. Lógico. Porque vocês são mulheres bonitas, elegantes, e as pessoas olharam e falaram assim, né? Porque tem esse preconceito, né, Luísa? Essa observação foi grande minha, das pessoas observarem, e eu observar também as pessoas, os transeantes da rua. Essa observação foi enorme aqui. Vai ter muito fato ocorrido durante a gente dentro do bar, brigas de mulheres, que está relatado aqui. Cachorro no cio, está relatado aqui. Cachorro, gato debaixo da mesa, roçando as pernas da gente nos bares. Ou seja, é o detalhe mesmo da vida real, da vida real. E a crônica é bom que você brinca com isso, né? Verdade. Você coloca um cachorro como um gato, como um personagem ali, que ele te ajuda na escrita. É interessante isso aí. Luísa, nós vamos dar um intervalinho e a gente volta com mais papo, né? Mais uma conversa aí. Café.com. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta.
Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral, aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423, fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos, Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? Ah, e aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? Hã? É, I'm speaking. Uhul, I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com. Café.com. Voltamos, né, com a segunda parte do Café.com, hoje recebendo aqui, chamar de amiga, né, Luísa Alvim, com o seu livro, Roda de Conversa, que vai ser lançado agora dia 5 de abril. E eu olhando o livro aqui, Luísa, um detalhe me chamou a atenção, aqui tem 2 homens nessa crônica, na estação 5. A estação 5, Adriana, ela foi um encontro no Pub Lapa, um bar imitando os bares da Lapa, do Rio de Janeiro, confeccionados por 2 entes da minha família, um marido e um filho. Então ficou um lugar agradabilíssimo. Então a gente fez uma roda nesse local. Aliás, tem 3 espaços na minha casa que nós fizemos a roda de conversa. Então, por isso que eles tiveram direito a essa sessão, né? Porque eles são proprietários do bar. Então, foi uma homenagem. E tem um outro momento aqui muito interessante, que é o da procuração. A procuração foi o seguinte, um dos maridos de uma das participantes ficou muito preocupado, e eu até descrevo aí em forma de poesia o questionamento dele, por que as mulheres estavam participando, se os homens já tinham dado, algum marido tinha dado procuração para alguma delas. E aí então nós fizemos um convite a ele, fizemos a solicitação que ele comparecesse na próxima roda, e nesse dia que ele compareceu, todo feliz, nós demos uma procuração para ele assinar, outorgando poderes a ela de participar das rodas às quartas-feiras e poder chegar a qualquer horário sem desentendimento no matrimônio, né, em casa. Claro que isso virou uma história interessantíssima aqui, né? Não tem nem como. Você já parou para pensar que o seu livro vai ser mais que roda de conversa? Que de repente ele vai inspirar outras mulheres a terem mais atitudes, a se posicionarem? A intenção é essa, Adriana. Isso foi buscado, né? Todas as palavras aí, bem sutis, as palavras que estão aí, estão nesse sentido. Mesmo em torno das participantes do grupo, a gente percebeu, nós mesmas, entre nós percebemos a mudança de comportamento, de posicionamento perante a vida, perante o corpo, todas nós. Como se criasse uma força interior, né? Aliás, criasse não, fosse revelada. Exatamente, ela ressurgiu, aquela força que todo mundo tem, ela ressurgiu. Eu tenho alguns depoimentos até de algumas delas nessas crônicas sobre isso, da mudança do comportamento, do jeito de pensar a vida, do jeito de enxergar as coisas por
essa discussão, essa brincadeira, esse encontro nosso semanal. Eu acho que os homens também vão ficar interessados nessas histórias aqui para ver se eles conseguem aprofundar um pouco mais esse universo feminino das rodinhas de bares, né, Luísa? Eu acho que vai estimular muito a curiosidade masculina. Eu acho que sim. Porque eles vão esperar alguma coisa e no fundo, é exatamente para nós. Não para eles. Eu escrevi para nós, mas vai estimular a curiosidade masculina. E os homens, igual, né, você falou anteriormente, quando saem muitas pessoas ou saem casais, acontece até aquela divisão, né? Homens para um lado, mulheres para o outro, e espera-se que a conversa das mulheres sejam filhos, né? O que fez na casa hoje, e aqui são mulheres completamente antenadas, resolvidas, sabendo o que está falando. Não tem aquela só de ver novela, não. Aí tem mulheres que gostam de ler jornal, que gostam de viajar, que gostam de um bom papo. Mas muitas das vezes nós nos reunimos também e a roda masculina se posicionou do lado. Entendi. Mas independente da nossa. Não é que era algumas algo datas proibido, importantes. Né? Não era proibido, sim. Algumas datas importantes, quando os maridos iam, eles ficavam na mesinha deles. E agora condicionou, todas as vezes que nós encontramos os maridos com o grupo, separam. Eles ficam numa mesinha. Eles ficam numa mesa, Eles estão programando, os nossos maridos estão programando de fazer uma roda de conversa. Só para homens? Só para homens. Interessante. E o livro está muito bem feito, muito bem, né, escrito, e me chamou a atenção as caricaturas. Essas caricaturas foram feitas pelo Luciano Bahia. Um artista de Leopoldina. O ano passado. E interessante, Adriana, que ele fez essas caricaturas por meio de fotos. E é complicado, as fotos que a gente tirava no celular, não é nem foto profissional. E você reconhece todas essas Reconhece, é verdade. O ano passado, nós lá do Colégio Equipe fizemos um trabalho de redação voltado para os nossos alunos sobre os artistas de Leopoldina. E ele foi um dos que nós abordamos no nosso trabalho, para os nossos alunos conhecerem os artistas de Leopoldina, né? Que é um talento e tanto, né? Ô Luísa, e eu tô lendo aqui, né, na orelha do livro aqui, e uma expressão me chamou a atenção: cicatrizes benignas. Essas cicatrizes benignas é o ponto-chave do início dessa história da roda de conversa. São resgate de memórias, Adriana, de entes queridos nossos. Lembrança de história desses entes queridos que já se foram. Quando a gente fala em cicatrizes benignas, quando a gente está na roda, a gente lembrava de um determinado amigo que já se foi, uma letra de uma música, alguma coisa que surgisse no ar, a gente lembrava. E eu descrevo isso aí, falando daquela pessoa, da convivência, aquelas que foram muito cedo, saiu do nosso convívio muito cedo. Então tem vários amigos que se foram, que estão aí relatados. A saudade com amor, né? São cicatrizes que a gente lembra e que nos faz bem. E não como uma perda, por exemplo. Perdeu, o que nós vamos fazer? Não vamos ficar vivendo, amargando a vida inteira? Então temos que colocar isso como um bem, uma coisa benigna para nós. Lembrar a história, né? Como um bem para a nossa alma. Transformar em livro, né? Para você poder repartir, né? Compartilhar com outras pessoas as histórias. E, Luísa, quando as meninas elas chegaram a ver as caricaturas? Todas não. Não. Elas viam as fotos, a gente tirava as fotos e me mandava, mas todas não conseguiram ver, não. Ainda não. Vai ser uma surpresa para elas, vai. Então. Algumas fotos aqui, igual a Estação 16, estão mais membros reunidos, né? Esse é um bar de periferia, quando eu falei que o bar de periferia tinha uma certa dificuldade, mas que todas rompiam essa dificuldade em casa e aparecia. Olha quantas pessoas estavam no bar. Verdade. No bar do Bochecha, lá na Bar São Cristóvão. E talvez ficasse até mais à vontade, né? Porque você estava num ambiente ali mais solto, mais... É muito interessante. Aí essa crônica ficou muito legal.
descrevendo os fatos acontecidos lá. E as histórias ficavam na sua cabeça? Você levava algum papel para anotar? Como é que isso funcionava? Quando tinha muita informação no ambiente, porque eu descrevo o ambiente, quando tinha muita informação no ambiente, pela fotografia, se eu fotografasse pegando, eu já tinha aquilo ali, depois é fácil, realmente na memória. Às vezes eu anotava alguns lances assim, interessantes, eu anotava para não perder. Entendi. E quando eu, às vezes, escrever é muito interessante, porque você vai para um determinado local, você observa, e aquilo fica, né, na sua memória. À noite, vem outras coisas que você nem pensou em perceber naquela gravura que você viu, aí eu levantava e anotava. Aliás, eu levantava, eu faço isso até hoje. Tem uma coisa que a gente depende da vontade da gente. Não pode perder aquela Se deixar para inspiração, amanhã, né? ou amanhã já foi. Não pode perder aquele olhar, né? Daquela história. Quando tinha muita informação, a minha preocupação era em anotar, para não perder nenhum lance. E manter a originalidade também, né? Porque quando você começa a pensar muito, às vezes você acaba você viaja. fugindo, né? Então, para você manter aquela lógica, você falou que foi um projeto de um ano. Um ano, exatamente um ano. Exatamente um ano. No finalzinho desse projeto, quando eu tive que dar um final, porque senão não acabava o livro. Eu ia fazer um livro de 200 páginas e não ia ser interessante. E no final, no dia 29 de agosto, nós inventamos uma cápsula do tempo. Foi marcado nesse dia, na véspera, a gente combinou que faria uma cápsula do tempo, que todo mundo levasse alguma coisa escrita, que durante o tempo todo da roda de conversa, ou que quisesse falar para outra pessoa, para daqui a 3 anos a gente abrir a cápsula. Então vai ser aberta Então, em 2020. 2021. Foi em 2018 que vocês fizeram? Então, 2021. 19, 20, 21. 2021, mas em agosto de 2021 que a cápsula do tempo vai ser aberta. Devem estar ansiosíssimos. Já está todo mundo querendo abrir a cápsula antes da hora, igual criança. A cápsula do tempo, então, foi o fechamento do... Todo mundo levou o seu, foi o fechamento. A crônica fala sobre isso, que é a última. E uma das participantes levou para casa, está guardada. Não enterramos, não. Fizemos num tubo de PVC, colamos na mesma hora. E depois, quem chegou atrasado não teve como colocar. Mas está lá guardada para a gente abrir daqui. E ficou alguma crônica para trás? Sim. Depois dessa data eu continuei escrevendo. Eu tenho agora muitas crônicas. Tem algumas que eu deveria ter entrado aqui, mas não deu tempo de entrar. Porque isso demora. Isso aí Então vai ter que vir um roda de conversa 2. Vem roda de conversa Happy Hour agora. Ah, você falou do Happy Hour. Happy Hour é roda de conversa também. Já tenho bastante crônicas já. Fui dando sequência aos encontros. Os encontros e a tristeza de acabar os encontros. Porque virou mas não acabou. Rotina, né? Mas não acabou. As amigas continuam ainda nas quartas-feiras, em qualquer lugar. Aí não tem aquela determinação, nós vamos procurar um bar novo, vamos procurar um bar diferente, não. Onde que a gente quiser, a gente encontra até hoje. Aí quando surge uma coisa interessante assim, eu já aproveito e escrevo. Já pro Happy Hour, né? Pra poder... mas não tenho esse compromisso toda quarta-feira, não. Senão eu fico atribulado, só não consigo dar conta do outro livro que eu quero. E a ideia da capa foi sua também? O livro todo pensado, assim, por você? Quem fez a capa para mim, eu com esse menino, deixa eu lembrar o nome dele aqui, Felipe de Oliveira. Eu levei as fotografias, eu tirei, né? Eu escaneei nas fotos a carinha de cada um e levei para ele, pedi a ele que montasse para mim uma capa, sentei do lado dele e ele começou a colocar lá. E nós dois juntos fomos montando a capa nesse sentido, nesse estilo. E ficou muito interessante, né? Porque você vê realmente que é uma identidade ali, né? Você fala roda de conversa, você tá vendo todo mundo em volta aí. Verdade, né? Como se estivesse realmente na mesa ali e aí as histórias circulando, né? Muito interessante. O que mais que você espera do seu livro? Eu espero que as pessoas leiam meu livro e não se sintam entediadas e parem de ler no meio dele. A minha preocupação única é essa, a gente começar a ler um livro, né? A introdução vai bem, depois chega no meio dele, você para e deixa para ler no mês que vem ou não lê mais. Já aconteceu muito isso comigo.
eu vou lendo determinado livro, chega um momento que ele não me interessa mais, porque fica complexo, fica emaranhado. Eu espero que essa leitura aqui, porque é muito leve, é muito irônica, é muito tem humor, tem lirismo, eu acho que isso aí vai facilitar a leitura. E é um livro que você pode levar até para suas rodas de conversa, né? Porque a crônica é um texto mais curto, então você consegue ler, né? Saborear uma história, né, Luísa? Quase que por dia, se você quiser, para você não ter pressa de terminar o livro, né? Porque as histórias são muito legais e realmente que vocês passaram, né? Porque é uma vivência. Uma vivência. É uma coisa verdadeira. Não tem nada inventado aí, não. Tudo que eu conto ali aconteceu realmente. Claro que está floreado, que está na linguagem, né, acadêmica, uma linguagem própria literária. Literária, né? Então, mas são acontecimentos verdadeiros. É uma pesquisa. É um trabalho de pesquisa. Trabalho de pesquisa gostoso, né? Regada a uma cerveja gelada. Isso era uma condicionante dos encontros. E agora eu queria que você falasse pra gente do dia do lançamento, dessas informações. Olha, o lançamento vai ser na sexta-feira, dia 5 de abril, às 19 horas, na Casa da Cultura. Guardo que todos estejam lá. Vamos estar, com certeza. Luísa, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Para o Happy Hour também a casa já está aberta para você vir lançá-lo, né? Vou deixar um abraço aqui para as meninas, né? As coadjuvantes aqui do Jovens há Mais Tempo. Jovens há Mais Tempo. Boa expressão. Muito obrigada. A gente encerra o café.com. Eu agradeço a você, Adriana, a Rádio Equipe, por essa oportunidade de estar aqui falando. E em nome, né, sobre o livro do Colégio Equipe, né, da Rádio.com, eu agradeço a doação da sua tese. Pode deixar que a gente vai. Eu acredito que para a pesquisa de história de Leopoldina, ela vai ser de grande valia. É um documento histórico, né, mais que um livro, um documento histórico. Muito obrigada, Luísa. Um abraço. Café.com. Aqui seu sonho se torna realidade. Sua festa aqui. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Você sonha, nós realizamos. Rua 27 de Abril, 177. Contato Zap 999386545. Casa de Festas e Eventos Faz de Conta. Decorações com balões e balões com gás hélio é na Festa e Companhia. Aluguéis de móveis provençais, artigos para festas em geral. Aluguéis de mesas, cadeiras, toalhas, parcelamos sua festa. Festa e Companhia, Rua Presidente Carlos Luz 423. Fone 3441-6365. Aluguéis de cortina de LED é na Festa e Companhia. Tambores, móveis rústicos. Festa e Companhia. Faça sua festa com mais alegria. Gente, aquele meu crush americano veio falar comigo. Sério? E aí, como é que foi? Aí ele disse que gostava de mim. Em inglês? E aí? E aí, conta, amiga. Aí eu respondi, I like you too. E ele? Como assim, e ele? Eu falei em inglês, gente. Tem noção? I'm speaking. Uhul! I'm speaking. No CCAA você aprende inglês como aprendeu português. E quando você vê, you are speaking. Venha se apaixonar também. 3449-6800. CCAA Leopoldina, Rua Padre Júlio 400. A vida pede menos conservantes, aditivos, irritantes. A vida pede mais o que é caseiro, saudável, maneiro. A vida pede um sabor assim, delicioso pra você e pra mim. Digão Lanches em Leopoldina, Praça do Ginásio e Praça João 23. Fone 3694-5000. Digão, a vida pede um sabor assim. Café.com.br